Tem gente que tem medo de pacientes com lúpus por achar que é contagioso, então não é uma doença infecciosa, não é contagiosa, né? Por mais que a pessoa tenha uma lesão na pele, não vai pegar, né? Não vai passar. Isso é um mito importante e as pessoas ficam, né, receosas de ter o contato com aquele paciente, né? Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase aqui diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui pela primeira vez doutora Bruna Malheiros, ela que é reumatologista, atende aqui em Cuiabá, hoje no CIB, né? Centro de Funções Biológicas de Mato Grosso, e vamos falar hoje, gente, sobre o lúpus, né? Uma doença aí que acomete uma boa parte da população e que hoje existem muitos tratamentos e inovações para promover a qualidade de vida desses pacientes. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Bom, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, prazer é todo meu de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho para essa discussão sobre lúpus. Com certeza. Doutora, é de Cuiabá? De Cuiabá. Nascida e criada. Tá gestante, mamãezinha? Tô gestante, fadigada, dá pra perceber, né? Ai, quanto tempo, doutora? Tá pra ganhar já, neném? Tá a ganhar quase na reta final, 35 semanas já. Então hoje o podcast é com duas pessoas, né? É duplo. É duplo, eu e minha Beatriz. A Bia. Então hoje eu vou entrevistar a doutora Bruna e a Beatriz. Exatamente. Beatriz tá tranquila aí, não tá dando chutinho não, né? Tá tranquila, ela mexe muito essa menina, hein? Não para um segundo, mas agora tá tranquila, tá dando paz aqui. Tá previsto pra quando o seu parto, doutora? Final de maio já. Agora sim, qualquer hora é hora, mas assim, teoricamente final de maio. Os atendimentos, você vai dar uma pausinha, vai ter uma previsão Sim, pra retomar? tô reduzindo um pouquinho agora, né? Lá pela primeira semana de maio, segunda, a ideia é parar mesmo e esperar a Bia vir. Com certeza. E viver esse momento tão especial para a vida de nós mulheres, né? Poder curtir a maternidade. Que bom. Desejo uma boa hora para você. Amém. Enquanto isso, a gente vai deixando aí os seus conteúdos para levar informação para as pessoas, porque a informação não pode parar. Com certeza. E ela liberta, né? Muitas pessoas que às vezes vivem aí com dores, incômodos e acabam não buscando auxílio porque não têm acesso à informação e informação de qualidade. Sem dúvida. Bem, doutora Bruna, para começarmos, né, do básico, o que vem a ser exatamente a doença lúpus? Então, o lúpus, a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico, né? Existem tipos, né? O que a reumato mais acompanha é esse, que a gente chama de LES. Ele é uma doença autoimune, tá? Em que, na verdade, o nosso próprio organismo, as células de defesa acabam atacando as nossas próprias células, tá? E geralmente pode atacar qualquer uma, né? Por isso que é uma doença multissistêmica que a gente fala. Então, pode pegar a pele, os órgãos internos, enfim. Existem outros tipos de lúpus, né? Cutâneo, que acaba ficando um pouquinho mais para dermato, neonatal, tá? Medicamentoso. Mas o mais frequente da reumatologia é esse sistêmico que a gente fala. Perfeito. Por que algumas pessoas desenvolvem lúpus e outras não? É genético? É uma doença genética? Não dá para falar que é uma doença genética, mas é uma doença que tem uma predisposição genética, tá? Então, na nossa consulta, a gente sempre pergunta para o paciente se tem mãe, pai, vovó, enfim, principalmente parente de primeiro grau, que tem alguma doença autoimune, não necessariamente só o lúpus, tá? Porque quando você tem, o risco é maior de você desenvolver uma doença autoimune também. Então, tem uma chance maior, não que seja genético, entendeu? Perfeito. O lúpus é conhecido como a doença das mil faces. Quais são os sintomas mais comuns que levam alguém ao seu consultório hoje, doutor? Certo, legal essa pergunta. O lúpus, talvez a principal manifestação seja cutânea, tá? Então, muito comum a gente ouvir falar daquele racha malar, né? Racha em borboleta, que a gente fala, asa em borboleta, que é uma lesão vermelha, simétrica na bochecha. E é muito comum, mas tem outras lesões de pele também. Então, que pega couro cabeludo, a cabeça, o rosto, braços, tá? Então, lesões de pele, geralmente vermelhas, que pioram no sol, ou seja, fotossensíveis, são muito comum do lúpus.
E também o quadro articular, então uma dor articular que a gente chama de inflamatória, tá? O que seria esse tipo de dor articular? É uma dor que ela melhora com o movimento e piora ao repouso. Sim. Então é muito comum o paciente acordar com dor, referindo já a dor, às vezes uma certa rigidez para mexer as articulações, inchaço, vermelhidão, tá? E esses são os dois cenários mais comuns do lúpus. Agora, o lúpus é uma doença, né, de mil faces, então ela, na verdade, pode acometer qualquer órgão interno. Então, não só esses dois, como o coração, os rins, os pulmões, tá? Então, não é incomum também, sistema nervoso central, enfim. Mas o mais comum, de fato, é um quadro cutâneo articular que a gente fala. E como ele se manifesta quando ele atinge esses órgãos internos, doutora? Como é que ele costuma se manifestar? Então, varia, né? Se a gente tem, por exemplo, um quadro renal, que não é tão raro assim, às vezes o paciente fica com uma pressão mais alta, fica inchado, pode reduzir um pouco a urina, Sim. pode ter espuma na urina, pode ter vermelhidão, né? Sangue na urina, tá? Então, geralmente, esses sintomas são os principais quando tem um acometimento de de rim, desculpa. Agora, pode ser sistema nervoso central também, às vezes dá dor de cabeça mais forte, né? Diferente do habitual, ou até convulsão, tá? Perda da consciência, enfim, depende do órgão acometido mesmo. Como é feito o diagnóstico? Existe hoje, doutor, algum exame único que acusa, né, que a pessoa tem o lúpus? Legal essa pergunta. A gente cansa de receber no consultório fã positivo. É? E cansa. E assim, não é que não seja um exame importante, é muito importante, mas ele isolado não quer dizer muita coisa. Então é muito comum a gente pegar uma mulher que vem encaminhada pra gente com fã positivo, achando que tem lúpus, e na verdade não é. É só um exame, um achado laboratorial, né? Então, assim, o diagnóstico, a gente fala que ele é clínico, a gente monta um quebra-cabeça, né? O fã é importante, sim, mas existem outros, né, exames laboratoriais de sangue, de urina, e a própria sintomatologia do paciente. Então, o que ele traz para você durante a consulta e o exame físico são muito importantes para a gente fechar, de fato, esse diagnóstico. Perfeito. Uma vez diagnosticado, como que é o tratamento, né? O lúpus tem cura, doutor? O lúpus não tem cura, é uma doença crônica, mas ele tem tratamento, Tem né? controle. A gente tem com certeza o controle da doença. E aqui é importante a gente frisar o diagnóstico precoce. Então, é super importante a gente estar falando sobre os sintomas, né, iniciais, justamente para quem tiver ou souber de alguém que tenha, se alertar e procurar um reumatologista, né? Com certeza. Porque o diagnóstico precoce, o paciente vai ter um melhor prognóstico, né? A gente começa o tratamento mais cedo, a gente consegue controlar essa doença sem que ela esteja ainda muito avançada. Então é fundamental. Mas a gente sim consegue controlar a doença e hoje em dia a gente tem muitas medicações novas, boas para o lúpus, que pode controlar e deixar essa doença que a gente chama em remissão, né? Deixá-la quietinha, controlada. Maravilha. Além dos remédios, né, o que que o paciente pode fazer no dia a dia para ajudar no controle dessa doença, doutora? Perfeito. Então, além das medicações que são essenciais, tá? A gente tem que começar medicamento para esse paciente. Existem algumas medidas, né, que a gente pode estar fazendo no dia a dia para auxiliar, para ele não ter essa reativação da doença. A principal delas, né, como eu falei, as lesões de pele, elas são fotossensíveis, né? Elas ativam com a exposição solar. Mas o que pouca gente sabe é que não só ativa a questão da pele, da lesão cutânea que ela vinha a ter lá já, mas pode ativar a doença como um todo. Então pode piorar a função renal também, caso ela tenha um quadro de nefrite, que a gente chama, que é quando acomete os rins, né? Pode acometer pulmão, enfim, como eu disse, né? Então a fotoproteção é essencial, protetor solar, né? Boné, roupas mais fechadas, tá? E acho que eu diria isso, o principal fator. Claro, né? Que Existem pode melhorar a outros, qualidade de né? vida desse paciente, né? Exatamente. Quais são os maiores mitos que você escuta hoje no seu consultório acerca do lúpus, doutor? Existem muitos mitos? Existem, com certeza. Então, falam, tem gente que tem medo de pacientes com lúpus por achar que é contagioso, então não é uma doença infecciosa, não é contagiosa, né? Por mais que a pessoa tenha uma lesão na pele, não vai pegar, né? Não vai passar. Isso é um mito importante e as pessoas ficam, né, receosas de ter o contato com aquele paciente, né?
E além disso, a gente também, em relação à gestação, né? Chegam bastante pacientes no consultório falando que têm a vontade, o desejo de engravidar, mas já foram, né? Já foi falado que não tinha como, não tinha condição. Isso, assim, tem que ser avaliado caso a caso, tá? Cada paciente vai ter sua indicação ou não, dependendo do momento da doença. Então, pode se engravidar, mas, claro, depende das medicações que ela está usando no momento, depende da doença, se ela está em remissão ou não. Não pode estar com atividade de doença na época da tentativa de gestação. Então, tem várias coisinhas que a gente pode conversar com o paciente e entrar num consenso, né, quando tiver o melhor momento para liberar a gestação. Mas não é algo proibitivo, tá? De mito, acho que são esses os principais que eu ouço. Sim, maravilha. Olha, temos algumas perguntas de ouvintes, né? Eu vou caminhando aqui você já para o final desse bate-papo. Certo. E selecionei algumas perguntas rápidas. Vamos lá. Tenho FAM positivo. Isso significa que eu tenho lúpus? Então, como a Tá se gente comentou, lançando isso. Aham. você vê como isso é comum, né? Não, Muito. realmente não tem relação, né? Quer dizer, você pode ter não só pelo FAM positivo, né? Então, precisa ser avaliado melhor essa paciente. É um exame fundamental, essencial, mas não um exame único, confirmatório, né? Existem Exato. exames complementares que vão levar a um diagnóstico mais preciso, né? Exatamente, perfeito. Perfeito. O estresse pode desencadear uma crise? Pode. A gente tem alguns triggers, né? Alguns gatilhos que podem reativar a doença, né? Então, o fator emocional é um deles, tá? O estresse, né? Ansiedade, um luto, pode reativar sim a doença. E existem outros gatilhos, né? Os mais comuns, além do fator emocional, é um quadro infeccioso. Então, o paciente está bem, está tudo certo, a doença em remissão, tudo controladinho. Pega uma gripe, pega uma virose, pega uma infecção urinária e reativa o lúpus. Isso não é incomum também, pode acontecer. Posso tomar vacinas tendo lúpus? Pode, mas assim, sempre com orientação médica. Existem algumas que a gente não recomenda durante, né, para os pacientes que têm lúpus e que estão em tratamento com imunossupressores, né, que são doenças com vírus vivo, porque aí, como esse sistema imune do paciente vai estar mais fragilizado, ele pode desenvolver a doença. Então, a gente sempre orienta vacinas inativas, certo? Então, sempre bom passar com o seu médico, com o seu reumatologista antes, com uma cartinha, né, para o centro de vacinação, indicando as que ele pode tomar. Perfeito, doutora. Doutora, qual mensagem final você deixaria para quem está nos acompanhando, né? Para quem acabou de receber um diagnóstico, de receber isso e ainda está em impacto, né? Achando que é o final da linha, que eu vou ter que conviver com uma doença muito grave. Sim. Qual recado você deixaria nessa noite para acalmar esse coração, olhando para aquela câmera ali? Olha, então você que tem um diagnóstico recente de lúpus, fique tranquila. Eu acho que o primeiro passo é realmente procurar um especialista, né, um reumatologista, para fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento, né, mais preciso possível. Mas fique tranquila, eu acho que vale a pena fazer esse acompanhamento, esse segmento de perto, porque tem tratamento, tem como você controlar a doença. E quanto antes isso, né, como eu falei, os sinais iniciais são extremamente fundamentais para a gente começar esse acompanhamento o mais rápido possível e melhorar esse prognóstico. Mas tem tratamento, tem acompanhamento, e sempre dá certo. Com certeza. Doutora Bruna, muito obrada pela Eu que sua agradeço. participação, né, por ter vindo aqui tão atenciosamente trazer informação de qualidade para quem nos acompanha. Eu falo que a área reumatológica, né, é uma área muito abrangente, com temas importantíssimos de serem abordados, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam aí buscar as ajudas, né, e esses acompanhamentos necessários dentro da medicina. Parabéns pelo seu trabalho, desejo a você uma excelente hora. Obrigada. Deus abençoe grandemente o seu parto, a vinda da Beatriz. E espero você aqui breve, assim que você voltar da sua licença maternidade, tá? Agradeço pelo convite novamente, Agradeço. Obrigada. E estamos aí, quando Para quem precisar. queira acompanhar você nas redes sociais, qual é o seu Instagram, doutora? É brunamalheiros.reumato. Fiquem à Isso vontade. aí, acompanhe, lá sempre tem muitos conteúdos de qualidade, muita informação. Obrigada, viu, doutora? Obrigada eu. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Eu espero vocês no próximo episódio, nesse mesmo horário, às 19 horas, aqui no Dr. Cast. Até lá!
Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.